Ótimo. Então, boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 23º Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, que pela primeira vez está sendo em formato, virtual. Na verdade, o nosso tema, mentira e verdade no mundo antigo e na atualidade, né? Ele e pela primeira vez em formato virtual, e tem a ver o sentido exatamente do tema com esse nosso período. Devido ao prolongamento do caos sanitário no país, nosso tradicional encontro bienal, planejado para ocorrer na Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, precisou ser adaptado às novas circunstâncias. Nessa edição do evento, teremos, sessões de comunicação e mesas redondas, das 13 às 17, entre os dias 20, que é hoje, até o dia 24 de setembro. Em meio à pandemia da Covid-19 e ao pandemônio governamental, nada mais oportuno do que falarmos sobre mentira e verdade. A situação dramática que vivemos deve-se, em boa parte, à circulação contínua de notícias falsas que fomentam o negacionismo da ciência e fragilizam ainda mais nossa tão combalida democracia. Mesclados às verdadeiras, as notícias falsas atuam como fama, representada pelos poetas latinos como a gigantesca deusa de inúmeras bocas e orelhas, provida de asas, aliás, de longas asas, sob as quais se ocultava número quase infinito de olhos. Que é o começo do nosso texto de apresentação, que está lá na nossa divulgação, no site. É só para começar aqui, porque o professor Delfim, que é o nosso convidado, que vai fazer a abertura, vai falar do tema. Esperamos que nesse setembro de 2021 os estudos clássicos, uma vez mais, nos fortaleçam e nos ajudem a continuar na luta pelas ciências humanas e pela educação pública gratuita, laica e de excelente qualidade. Então, nós queremos aqui, na abertura, pedir uma palavrinha do nosso diretor do Centro de Humanidade, professor Dr. Cícero Miranda, representando aqui o Centro de Humanidades todo. Aí depois nós vamos ouvir o professor Orlando Luiz de Araújo para dar as boas-vindas a todos, tá bem? O professor Cícero, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Ana, eu é que agradeço em seu nome o convite, né? Saúdo aqui também o nosso colega, o Orlando, o Edi também, pessoal das línguas clássicas, o professor Delfim Leão, conferencista aí de abertura. Agradeço o convite de vocês e, de fato, o tema desse já consagrado, 23º Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Eu acho que nesses tempos em que nós vivemos e nós sabemos os que fazemos as ciências humanas, e nas circunstâncias em que vivemos, sobretudo nós, do Brasil, em especial o Centro de Humanidades, e em especial o Centro de Humanidades da UFC, nas circunstâncias em que nós vivemos, inclusive dentro da nossa própria instituição, a defesa das ciências humanas e mostrar a força delas e trazendo as ciências clássicas, e a Ana Maria é uma desses motores aqui dentro do Centro de Humanidades. Se me permitem aqui até um pouco de menos formalidade, essa professora que é uma pesquisadora de muitos anos, uma professora que tem um trabalho imenso aqui dentro da universidade, e até o fôlego dela, inclusive, de se colocar dentre a equipe de organização do evento de esporte, mostra o fôlego não só dela, mas do grupo das ciências clássicas daqui do Centro de Humanidades. Eu sou colega de departamento da Ana, do professor Orlando, do Edinho, e sou testemunho de todo o trabalho daquilo que eles fazem, a qualidade que eles fazem. E trazer essa temática da verdade, da mentira, nessa base dos estudos clássicos, e mostrar toda a epistemologia dessa discussão, eu acho que é realmente fantástico, é precioso essa discussão, é preciosa essa discussão. Eu acredito que vai aportar muito para o momento, e congratulo a equipe organizadora em nome da ANA, agradeço a todos os professores que estão participando e desejo todo sucesso ao evento, também cumprimentando o professor Delfim Leão, que vai aí abrir o evento, e
dizer que da satisfação, né? De termos mais esse evento na área de ciências humanas e trazendo a qualidade de pesquisadores que trazem de fato, né, aquilo que muitas vezes é questionado, né? O método, a qualidade, a profundidade, né, que as ciências humanas trazem. A gente voltou de novo a uma discussão, né, dentro das universidades, dentro da sociedade brasileira, que a gente achava superada já, mas parece que os fantasmas do passado, eles sempre vêm para nos assombrar. E falar do passado, de cultura clássica, e lembrar que isso é uma discussão que não é de hoje, eu acho que realmente é muito oportuno, né? Lembrar que a educação ela não foi feita para uma casta especial de pessoas, enquanto a outras a gente tem que legar somente o aprendizado, não é, do proletário, da fábrica, do tecnicismo, enquanto a gente tem uma série de sujeitos formados com uma alienação de todas as questões humanas, sujeitos que não são capazes de ler criticamente, enfim, tantas questões, né? Tantas questões. E os estudos clássicos, eles têm esse papel fundamental dentro do Centro de Humanidades de resgatar aquilo que o nascedor de todas essas ciências, né? E que a cultura clássica nos traz com tanta propriedade. Então, é uma honra estar aqui dividindo a mesa com vocês. Grande evento, parabéns a todos. E, enfim, é isso. Um bom evento a todos. Ana, parabéns, parabéns a todos em nome da Ana. Obrigado. Muito obrigada, professor Cícero. Obrigada pela presença, né? O Centro de Humanidade sempre nos apoia mesmo, né? Muito bom ter esse apoio. E aí, a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, né, que está aqui toda representada por todos os seus membros. Depois nós vamos ver todos, nós vamos ter um momento só nosso no final, né, que é a nossa assembleia também, e todos vão, de alguma maneira, participar de alguma mesa, alguma mesa de comunicação também. Então, eu agradeço as palavras do professor Cícero, né, e o apoio de sempre do Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará, e convido o meu colega, né, que é o professor-chefe do Departamento de Letras Estrangeiras, nosso departamento nós temos as unidades de letras, a unidade de letras clássicas é o Departamento de Letras Estrangeiras, aqui na UFC. O professor Orlando Luiz de Araújo, né, que é atual chefe do departamento, professor de grego do nosso núcleo de cultura clássica, né, para nos representar também aqui, representar a universidade, do Centro, né, Centro de Humanidade, e também falar um pouquinho das nossas, né, nossa atuação, né, Orlando? Fique à vontade, Orlando. Muito obrigada por estar Obrigado, presente. Maria. Obrigado, boa tarde. E, bem, primeiro eu quero cumprimentar a presidenta da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, a professora doutora Ana Maria César Pompeu, também o diretor do Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará, o professor doutor Cícero Anastácio Araújo de Miranda, o conferencista desta mesa de abertura, o professor doutor Delfim Leão, da Universidade de Coimbra, o professor doutor Francisco Edir de Oliveira Souza, que vai coordenar os trabalhos da mesa de abertura hoje, e ainda quero cumprimentar a todos os que estão assistindo. Então, esperando que todos estejam bem e com plena saúde já vacinados, dou as boas-vindas às pessoas participantes do 23º Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, esse ano em plena pandemia, né, que tem como tema Mentira e Verdade no Mundo Clássico e na Atualidade, um tema que, de fato, tem assolado todo o mundo inteiro, o Brasil em especial, e considerando o difícil momento por que passa o mundo, e aí eu destaco com os sérios agravantes para o Brasil, a realização desse congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, ainda que nesse formato virtual e compacto, é um desafio sem dúvida, mas um modo de seguir na resistência e na defesa das humanidades. Então, o tema do evento, Mentira e Verdade, não poderia ser mais apropriado e urgente para refletirmos acerca desse estado de coisas, de muitos outros problemas que vêm assolando o mundo. Então, em nome do Departamento de Letras Estrangeiras e do Núcleo de Cultura Clássica da Universidade Federal do Ceará, eu gostaria de parabenizar a diretoria da SBEC pelo evento, pela organização desse congresso, dar as boas-vindas a todos os participantes e desejar um belo, bom e profícuo evento a todos. Então, muito obrigado.
Obrigada, Orlando. Muito obrigada pela, né, pela participação também, né? Nós já temos o professor Edi também, do Núcleo de Cultura Clássica, e ele, né, aqui do Departamento de Letras Estrangeiras também, e nós, Orlando, Edi e eu, né, participamos do programas de pós-graduação em letras, em PPG Letras, e temos bastante, né, orientantes na nossa área já, com um trabalho interessante na pós-graduação. Também participo do Programa de Pós-Graduação em Tradução, que é a POET, ambos né, pertencentes ao Centro de Humanidades. Só para fechar aqui a nossa participação dentro do Centro de Humanidades, com graduação, extensão e pós-graduação, que é, né, pesquisa, ensino e extensão. Bem, nós temos uma extensão bem consolidada já também, né, de muitos anos. A nossa Semana de Estudos Clássicos também já vai ter a 30ª, né? Já deveria ter sido, nós vamos fazer ainda este ano. Bom, então eu quero só agradecer, né, a presença de vocês, né, as meninas que estão aqui representando os monitores. Nós temos um grupo de monitores que está nos auxiliando aqui, né, nosso apoio técnico, né, Letícia e Jéssica. Obrigada às duas. E vamos, então, seguir, né? Aqui foi as boas-vindas de nós três, né? Professor Cícero, professor Orlando e eu, como presidente da SBEC. Eu considero, então, oficialmente aberto, né? O 23º Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, né? Mentira e verdade no mundo antigo e na atualidade. Então, comecemos os trabalhos, né? De forma excelente aqui, com o professor Edi, né, Francisco Edi de Oliveira Souza, professor doutor, que vai fazer a mediação da nossa conferência de abertura, com o professor doutor Delfim Leão. Tá bem, Edi? Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde, Cícero. Boa tarde, Delfim Leão, Orlando e aos demais participantes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite e pela imensa honra de coordenar essa conferência de abertura e, principalmente, de interagir com o professor Delfim Leão. Também gostaria de aproveitar a ocasião para parabenizar a diretoria, a atual diretoria da SBEC, pela realização do evento. Em um momento tão complicado, as coisas transcorreram de forma bem organizadas e nós temos um evento da SBEC acontecendo com difusão de conhecimento e reunião daqueles que amam a cultura clássica. Então, parabéns à diretoria da SBEC. O nosso conferencista, o professor Delfim Ferreira Leão, é professor catedrático da Universidade de Coimbra, desde 1993, vinculado ao Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos do Instituto de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras. E nessa instituição fez toda a sua vida estudantil. A licenciatura em Línguas e Literaturas Clássicas e Portuguesa, em 1992. O mestrado em Estudos Clássicos, em 1995, com a dissertação As Ironias da Fortuna, Sátira e Moralidade no Satíricon, de Petrônio, e o doutorado em História da Cultura Clássica, no ano de 2000, com a tese Solon, Ética e Política. De início, eu gostaria de revelar meu persistente espanto com a produção e com o trabalho universitário do professor Delfim Leão. A carga de resultado é assombrosa. Ao lado das funções de um professor e pesquisador, foi diretor da imprensa universitária de Coimbra, imprensa da Universidade de Coimbra, de 2011 até fevereiro deste ano. Nesta função, envolveu-se com a Biblioteca Clássica de Itália e com as revistas Humanitas, Boletim de Estudos Clássicos e Atlantis. Enquanto pesquisador, suas principais áreas de atuação conjugam história e arqueologia, religião, filosofia, política, direito grego, grego e latim,
estudos literários. Sua produção intelectual é imensa, em torno de 300 publicações, se computarmos apenas livros, capítulos de livros e artigos, se eu não estiver enganado. Pertencentes às suas áreas de atuação, essas publicações, em geral, abordam os seguintes autores: Homero, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Píndaro, Partênio de Niceia, Apuleio, Aristóteles e Teofrasto, Diógenes Laércio, Solon, Heródoto, Suetônio, Petrônio, Marcial e Ausônio. De sua imensa produção, destacamos alguns livros e traduções. Um livro publicado em francês, Figura de Sábios, Figuras de Filósofos, na obra de Plutarco, com o nosso colega Breno Batistin, e com Lúcia Sano, Martinho Soares e Christian Werner, publicou também A Poiesis da Democracia, o primeiro livro citado em francês em 2019, esse em 2018. Sozinho publicou O Poder, Sabedoria e Finitude no Satíricon de Petrônio, em 2013. E também o livro primeiro de Diógenes Laércio, A Tradição dos Sete Sábios e a Caracterização da Figura do Sofos, em 2013. Ao lado de Paulo Fedeli e Francisco de Oliveira, publicou o romance antigo Origens de um Gênero Literário, em 2005. E destacamos duas traduções. Vidas de Solon e Publícula, tradução do grego, introdução em notas, ao lado de José Luiz Brandão. E Aristóteles, Constituição dos Atenienses, introdução, tradução do grego e notas, pela Fundação Calouste Gulbenkian, em 2011. Espero que essa parca apresentação faça jus ao currículo do professor e tenha conseguido oferecer um pouco da dimensão de nosso convidado para a conferência de abertura deste 23º Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, Mentira e Verdade no Mundo Antigo e na Atualidade. Passo, então, a palavra ao nosso conferencista. Seja muito bem-vindo, professor Delfim Leão. Eu realmente é que tenho de agradecer as palavras gentilíssimas e exageradas, enfim, do professor Francisco Edi de Oliveira Sousa, que sobre mim proferiu e que, na verdade, me deixaram um tanto sem jeito, mesmo como falar, e espero realmente de todo não decepcionar depois da apresentação tão generosa que me fez e que muito me toca. Gostaria de usar alguns segundos também para agradecer a todos quantos organizaram este evento e me deram a honra que muito, enfim, muito me toca, precisamente, de poder abrir. Eu tenho uma grande admiração pelos colegas brasileiros, pelo trabalho que têm vindo a fazer, em particular na área dos estudos clássicos, a forma como esta área tem crescido, se tem afirmado de maneira muito séria, com uma internacionalização crescente. É para mim reconfortante, efetivamente, entrar em contacto com o seu trabalho, ver a forma como está a afirmar-se internacionalmente, e a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos representa claramente esse fórum internacional, porque, enfim, convoca sempre também pessoas de outras nações, mas, sobretudo, um fórum que junta, digamos, os investigadores que, no Brasil, realmente escrevem uma página, enfim, a letra carregada, bem legível, naquilo que serão os estudos clássicos no futuro. Os meus parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido, pelo vosso trabalho, enfim, pelo empenho, pela qualidade daquilo que estão a desenvolver. Nestes cumprimentos iniciais, naturalmente gostaria de cumprimentar todos os que me antecederam, o Sr. Diretor do Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará, o Professor Dr. Cícero Miranda, o Sr. Chefe do Departamento das Letras Estrangeiras, também do mesmo Centro de Humanidades, o Dr. Orlando Luís de Araújo, e a Sra. Presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, a professora Ana Maria César Pompeu,
enfim, já felizmente minha conhecida, como tantos outros de há uns bons anos, e a quem agradeço realmente empenhado e penhorado a oportunidade que me foi dada. Da mesma forma que louvo a maneira como se referiram aos estudos clássicos, à maneira como poderão dar, enfim, um contributo para a compreensão da nossa atualidade e a projetar também o futuro. E, enfim, a todos quantos não estou agora a ver, mas imagino que estejam do outro lado do espelho virtual e que me deram a honra de assistir a esta conferência inaugural. Vai ser um pouco longa, porque me disseram que poderia ser um pouco longa, ou seja, perto de 1 hora, mais ou menos. Espero, enfim, ir pontilhando isso com enfim, a leitura de algumas passagens que penso lhes será facultada no handout, precisamente para tentar cortar, não os perder, enfim, a meio ou antes, enfim, a 1/3, a 3/4 do final, não os perder e procurar ajudar a que se mantenham comigo nesta viagem. Então, entrarei no tema, explicando em primeiro lugar por que motivo o título é ligeiramente diferente. É o mesmo assunto, é a mesma matéria, mas é um pouquinho diferente e há uma razão para isso. O título é, agora, Mundividências da Fama em Petrónio. Mentira, verdade e inconsequência. Ou consequência. E fama porquê? Porque realmente, ao ler o texto de apresentação do congresso, do tema do evento, me tocou, efetivamente, a referência às passagens de Virgílio, de Ovídio, que já foram evocadas pela professora Ana Maria, e que realmente deram um mote, enfim, sugeriram de alguma forma que eu revisitasse o Saturn, que é uma obra que, enfim, com a qual convivo há muitos anos, há 25 anos praticamente, a revisitasse, tendo como guia, digamos, dessa revisitação, precisamente o tema da fama, a maneira como pode cruzar-se com a noção de mentira, enfim, a experiência tortuosa, digamos, da verdade e, naturalmente, depois as consequências ou não que daí se possam advir. Então, entrarei no tema com algumas considerações preliminares e depois dividindo a abordagem em 3 subtemas na expectativa de que possa orientar de alguma forma melhor a exposição. Foi sem dúvida acertada a opção da organização do 23º Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos ao escolher para este evento o tema da mentira e verdade no mundo antigo e na atualidade, como de resto já foi muito bem salientado nas intervenções anteriores. Com efeito, quem lida com os estudos clássicos está bem ciente da necessidade contínua de mostrar que o conhecimento que advém dessa dedicação ao passado é não apenas legítimo e válido por si mesmo, como representa uma chave de compreensão do presente e um estímulo sempre renovado para a projeção do futuro. A abordagem dos conceitos de mentira e verdade consubstanciam, de facto, matéria de profícua análise para expandir e testar a operância da tensão dialógica entre diferentes sensibilidades, mundividências e tempos. Vivendo a sociedade atual imersa na informação volátil que por todos os lados serpenteia, disseminada em particular pela fluidez instantânea das redes sociais, igualmente se mostram acertadas e atuais as citações de Virgílio, da Eneida e de Ovídio, de Metamorfoses, que servem de mote ao texto de apresentação do Congresso. Com efeito, sublinham claramente, de forma expressiva e intemporal, a natureza vária, impudica e irrefriável da fama, bem como a forma como alimenta e estimula os anseios mais básicos da turba sedenta de novos alvoroços, cujo prazo de validade termina, para quem os promove, assim que estala o último escândalo, mas que pelo caminho deixa, com igual frequência, embora com menos alarde, um campo juncado de vítimas de irrisão, quase sempre sem idêntica capacidade de resposta ou de reação. A verdade tem os seus paladinos e a mentira os seus lacaios. Poderíamos ser tentados a dizer, se for-se clara e inequívoca a linha que divide os 2 modos de atuação.
Não é, todavia, assim. Da mesma forma que não é límpida e imediata a percepção sobre as consequências e vantagens de alguém se perfilar nas falanges de uma ou de outra. Pero que lá sai, como sustenta o dito popular a propósito da tradicional controvérsia à volta da putativa existência de bruxas. Não é, porém, objetivo desta abordagem considerar em termos latos a questão da verdade e da mentira na antiguidade e a sua conexão com as manifestações da fama, tema cuja complexidade ficará, por certo, bem patente ao longo deste congresso, não cabendo, portanto, nas fronteiras estreitas de uma reflexão breve. Reconhecida essa limitação preambular, justificar-se-á melhor que a análise agora proposta se vá assentar apenas sobre as marcas da atuação daqueles princípios numa das mais desafiantes e provocadoras obras que a antiguidade nos legou, o Satyricon de Petrónio. A presença da noção de fama é relativamente modesta na obra petroniana, ocorrendo o termo menos de uma dezena de vezes, sendo que em apenas um caso se refere diretamente à deusa com o mesmo nome. Optou-se, assim, em termos metodológicos, por organizar a exposição à volta de cada uma dessas ocorrências, contando entre elas 3 palavras derivadas do termo fama, mesmo que possam ter um sentido diferente ou até inclusive contrário ao que seria de esperar, como acontece com infamare, famosos e infames. Essa análise terá em conta outros tópicos, como os com os quais a fama e o binómio verdade-mentira se cruzam e relacionam. Em particular, a noção de fortuna, ou sorte, o sentimento de decadência, a morte, o estado de impotência física e anímica, bem como a provação extrema da antropofagia. E entro então no primeiro dos tópicos que abordaria, ou das secções, sobre a fama e a ligação que estabelece com a retórica e o sentimento de decadência, de finitude existencial ou, digamos, falência identitária. As 2 primeiras ocorrências a ponderar situam-se no episódio inicial da parte conservada da obra, que abre com um inflamado discurso do narrador Encólpio, ao falar na imediata vizinhança de certa escola de oratória. A declamatio dirige-se a Agamemnon, professor de retórica, aqui nesta obra, porque naturalmente se baseia na paródia à própria epopeia homérica, e provavelmente responsável pela escola junto à qual ambos fazem as suas atuações. E o termo atuação é voluntário porque há realmente uma encenação, uma performance que é feita. É bem clara a ironia deste discurso de abertura de Encólpio. Quem assim tanto se acalora contra os declamatores, está ele mesmo a fazer uma declamatio de teor moralizante, através da qual visa expor a desarticulação total que se observa entre a aprendizagem escolar e o tipo de requisitos necessários para se enfrentar a realidade. Ou seja, a inépcia do sistema educativo para preparar os alunos para a vida. E para ilustrar essa decadência da retórica, e com ela também a degradação dos tempos, proclama, e é o primeiro caso em que ocorre o termo fama, clarei agora em tradução, quem atingiu depois disso a fama de Tucídides? Quem a de Hiperídes? Enfim, um historiador e um orador famosos da Grécia Antiga. Os temas e a decadência que o jovem tão intensamente denuncia e verbera estavam na tradição diatríbica, ou seja, Encólpio fala como foi ensinado a falar e não é capaz de se afastar dessa deformação literária, do comportamento e das reações aprendidas na escola, mesmo quando as situações exigem atitudes mais adequadas e a um determinado contexto. Por outras palavras, Encólpio até estará a denunciar uma verdade, mas a pertinência da revelação é claramente diminuída pelo facto de a acalorada indignação do jovem não passar de uma ensaiada mentira, tão artificial quanto as tiradas e a pose que decorou. O seu valor, e o que as torna possível veículo das ideias de Petrónio sobre a educação,
reside no facto de essas críticas encontrarem, ao longo do romance, ilustração prática na conduta dos scholastici, digamos, os intelectuais, os estudiosos que aqui aparecem caracterizados. Encólpio não hesita em atribuir a culpa desta situação aos professores. Ora, uma vez que é para um desses mestres de oratória que o jovem fala, torna-se pertinente saber como é que o magister se vai defender das acusações. Com efeito, Agamemnon ficou impressionado com a invulgar facúndia de Encólpio, mas urgia responder com uma tirada à altura da intervenção do jovem, não só para mostrar a destreza do professor, mas também para defender a posição da classe docente que este representa. E assim, reconhecendo embora a pertinência das acusações de Encólpio, salienta que aquele cenário decorre das próprias exigências de quem procura a instrução. Pois, se os mestres não derem aos formandos o que eles pretendem, bem depressa estes desertarão para outro pedagogo que satisfaça os seus anseios. É esta amarga realidade que o retor desenvolve depois da referência à técnica dos aduladores, que na realidade, tanto Agamemnon como Encólpio praticam, como a participação do grupo do Scholastici no festim de Trimalquião amplamente documenta. Veremos isto mais tarde. Por isso, quando Agamemnon salienta o oportunismo dos mestres de retórica, por estarem mais preocupados com o lucro do que com a melhor formação dos educandos, está apenas a denunciar um vício de que ele mesmo padece, ainda que a infatuação do próprio discurso o impeça de ter consciência disso. Ao ampliar o seu diagnóstico, sublinha ainda que os discípulos apenas secundariamente são responsáveis pela má orientação dos estudos a que se dedicam. O orador não poupa os reais culpados da situação. Os pais é que são os maiores fautores desta triste realidade, decorrente da urgência de colher dividendos, ainda que sejam prematuros. É uma situação que todos conhecem, em que todos vivem, que todos favorecem, mas que ninguém admite, mesmo quando a idade deveria aconselhar ponderações mais avisadas. Agamemnon encerra finalmente a sua intervenção com um pequeno poema, uma improvisação, diz ele, despretensiosa, Schedium Lucilianae Humilitatis, título que lhe dá. Nele afirma a necessidade de uma sólida formação literária filosófica para quem se aventura nas ínvias sendas da retórica. É essa ideia que condensa nos últimos versos da composição, quando diz, assim abeberado em largo manancial, farás brotar palavras dignas de um coração piéreo. Fim da piéria. Encólpio, porém, não fica particularmente impressionado e aguarda somente a primeira oportunidade para se escapulir, uma vez atingido o objetivo de captar a atenção do mestre de retórica, para disso vir a colher futuros dividendos. E futuro dividendo será, no imediato, um convite para jantar que os levará como penduras ao famoso festim de Trimalquião. Mas a oportunidade para se escapar surge com a chegada de um amplo grupo de estudantes, Ingens Scholasticorum Turba, cuja atuação dá o mote para a nova ocorrência de um termo de família vocabular do conceito em apreço. E agora sim, o texto em causa é o que aparece em primeiro lugar no handout. Enquanto escutava com toda a atenção, não me dei conta de que Ascilto se havia escapado. Estava eu a dar umas voltas, abalado ainda pelo calor daquela discussão, quando chega ao pórtico um bom grupo de estudantes, que vinha, ao que parecia, de escutar a intervenção improvisada de um não sei quantos que tinha desenvolvido a argumentação de Agamemnon. Ora, enquanto os jovens se punham a fazer pouco das frases e a infamar ou difamar a ordenação de todo o discurso, eu aproveitei a oportunidade para me escapulir e desatar a correr no encalço de Ascilto. A Scholasticorum Turba, que faz a sua entrada em cena, pretende, de certa forma, ocupar o lugar de Encólpio na interação com Agamemnon, pelo que o jovem aproveita a deixa para se colocar na pelgada do companheiro Ascilto, que se escapulira antes dele. É neste contexto que Petrónio usa a forma verbal infamant, para caracterizar, de novo num contexto crítico, a decadência da retórica, desta vez pela perspectiva certamente limitada de estudantes ou simplesmente aficionados da arte retórica. Contudo,
Tanto estes últimos como Encólpio e o mestre-escola acusam todos o mesmo diagnóstico. Procuram impressionar-se mutuamente, mas sem acreditarem seriamente no que estão a dizer, pois os tópicos moralizadores que brandem pertenciam há muito à tradição diatríbica, não tendo outro objetivo prático que não seja o de adestrar o uso das artes oratórias. Colocado de outra forma, até pode ser verdade a situação descrita, mas a enérgica indignação não passa de uma estudada mentira. Resta perguntar, então, qual poderá ser a consequência que daí se retira, se alguma houver para retirar. A crítica petroniana tem debatido muito a questão de saber se as reflexões de caráter estético e ético tecidas por Encólpio e Agamemnon neste e noutros pontos da obra, e às quais se devem juntar as de Eumolpo, uma outra personagem, veiculam ou não as ideias do autor. Não sendo este o momento para abordar esta complexa questão, pode-se, ainda assim, sublinhar que é difícil distinguir entre os elementos que estavam simplesmente na tradição satírica, ou que são paródicos, ou então subsidiários da caracterização das personagens, e entre aqueles que constituem a visão de Petrónio. Na realidade, corre-se sempre o risco de atribuir ao autor textual perspectivas que são, na realidade, apenas afloramentos paródicos da tradição. É, no fundo, uma questão insolúvel em obra como esta, na qual não se pode afirmar com plena certeza que há já partes exclusivos do romancista. Por essa razão, a posição de Petrónio talvez possa detectar-se na forma como os Scholastic ilustram ou não os males que haviam denunciado, tornando-se assim causa e efeito de um mesmo fenómeno. De facto, Agamemnon, ao responder a Encólpio, acata as acusações feitas pelo jovem à classe dos professores, como grandes responsáveis pela decadência da oratória e da cultura em geral. Salienta, contudo, que a culpa maior é dos pais, às cujas ambições o magister se tem de sujeitar, se não quer ficar sem discípuli. Para avaliar até que ponto estas afirmações poderão ser veículo de uma crítica séria da parte de Petrónio aos modos como a educação era orientada, segundo o nexo mentira, verdade e consequência, valerá a pena ilustrar brevemente com um par de exemplos o resultado desta deformação na própria forma de atuar dos Scholastic. Com efeito, o narrador Encólpio, os seus companheiros Giton e Ascilto, a que se pode juntar o poeta e contador de histórias Eumolpo, bem como o diretor da escola de retórica, Agamemnon, e o seu antescolanos, o seu ajudante, Menelau, de novo, enfim, a paródia a Homero, constituem no universo do Satyricon um grupo à parte. São os representantes dos Scholastic, da posição que os intelectuais ocupam neste mundo em revolução. A impressão causada na escola de retórica tinha permitido ao narrador Encólpio e aos seus companheiros, Ascilto e Giton, sendo este último o comum amante disputado pelos outros dois, garantir uma participação no célebre festim de Trimalquião, que constitui, como é bem sabido, a parte central do Satyricon, e no qual se haviam infiltrado como penduras ou penetras de Agamemnon, que era o convidado realmente de Trimalquião. À medida que o banquete se desenrola, torna-se cada vez mais claro que há conflito latente entre os Scholastic e os senhores do momento, os libertos. Esta guerra fria, feita de coexistência interesseira, exibe o seu primeiro grande confronto verbal na quena oferecida por Trimalquião, e só não desemboca em agressão física porque, divertido e apaziguador, o anfitrião intervém. O incidente, contudo, deixaria bem claro que os Scholastic tinham sido convidados para o jantar simplesmente por constituírem mais uma marca de requinte, portanto, com o objetivo de serem exibidos como uma peça de antiquário caída em desuso. Já no que respeita aos escravos, alturas há em que Trimalquião parece mostrar um verdadeiro cuidado com pessoas que se encontram num estatuto em que também ele já estivera, exibindo assim uma atitude que se poderia identificar como expressão de certa humanitas. Pode parecer um termo exagerado, mas tem a sua justificação.
O passo mais elucidativo sobre esta matéria dá-se no momento em que os vapores do vinho são já bastante intensos e que, talvez por isso mesmo, até estimulem a sinceridade. Valerá a pena evocar este episódio, porque nele se encontra nova ocorrência de um derivado do termo fama, em concreto, famosos. O contexto corresponde ao momento em que fazem entrada na quena as personagens do marmorista especializado em monumentos fúnebres, Abinas, de nome, e a sua esposa, Cintila, que assim se juntaram ao ambiente de festa generalizado. Claramente agradado com a chegada desses novos convivas, Trimalquião exprime-se nestes termos, e é o texto número 2 do handout. Dou-te licença, Filárgiro, e a ti também, Carião, embora sejas um famoso ferrenho dos verdes. Diz ainda a Menófila, a tua companheira, que venha para a mesa. Mais palavras para quê? Quase íamos sendo projetados dos leitos fora, pois a criadagem tinha ocupado por completo o triclínio. O certo é que, instalado logo acima de mim, dei de caras com o tal cozinheiro, que de um porco tinha feito uma pata, e tresandava a salmoura e a temperos. E não se contentou com estar abancado, mas, ato contínuo, entrou a imitar o trágico Éfeso, e depois a desafiar o patrão a fazer uma aposta, como os verdes, nas próximas corridas, arrebatavam a primeira palma. Ainda que com um desconforto dos convivas, que se sentiram, enfim, apertados ou quase atirados fora dos leitos, Trimalquião permite aos escravos que tomem lugar nos leitos, fazendo mesmo certas concessões, enfim, o facto de ser ferrenho dos verdes, ao contrário de Trimalquião. Embora inserida num contexto marcado por certa picardia amigável, esta é a ocorrência de um termo derivado de fama que possui uma conotação mais positiva, contribuindo para reconhecer em Trimalquião alguns sinais de genuína humanitas, como dizia há pouco. De resto, Dédalo, o cozinheiro e agora um dos novos comensais, também é um Pracinianos, e a sua insistência em fazer uma aposta com o patrão diverte o novo rico, que reconhece que os escravos são homens como os demais, ainda que um malus fatus, enfim, uma sorte malvada, os oprima. E é também nesse momento que dá a conhecer que os irá libertar mais tarde, em testamento, para que gostem dele, como ele comenta, desde já como se já estivesse morto. Ora, é frequente ver a crítica petroniana a desvalorizar a genuinidade desta humanitas, ao sustentar que neste passo Petrónio está essencialmente a parodiar ideias de Séneca. Essa proximidade é inegável. Bastará, para isso, confrontar o texto petroniano com um passo bem conhecido das Epistolae Morales. Contudo, a generosidade de Trimalquião não se cinge ao excerto antes analisado. Em primeiro lugar, os escravos gozam dentro de casa de grande liberdade de movimentos e não só não ficam calados, como a tudo respondem a cantar, embora neste caso possam estar simplesmente a seguir as instruções do senhor da casa. E não deixa de surpreender o à vontade com que eles próprios tomam iniciativas, como a de agradecer alguma benesse com distribuição de vinho. Trimalquião tem o cuidado de os recompensar quando o serviço lhes agrada. Brinca com Creso, o favorito, para se distrair do prejuízo que por causa dele tinha tido, e manda preparar vinho e reparti-lo por todos os escravos para que também bebam. Até os comensais reconhecem certa humanitas neste gesto. Tem ainda a preocupação de associar os convivas ao facto de um escravo seu celebrar, naquele dia, a festa da primeira barba. Faz render os escravos de serviço a fim de que possam ir comer, e estes, ao serem substituídos, revelam grande descontração perante o Senhor. Por tudo isto, se deve evitar rotular de forma demasiado simplista as atitudes de Trimalquião. É certo que ele castiga, mas também sabe recompensar. Vale-se muitas vezes dos escravos, em combinação ou não com eles, para atrair a si a atenção dos comensais e mostrar uma blandícia espúria. No entanto, muitos são igualmente os exemplos onde se verifica uma real preocupação com os interesses e bem-estar dos servi. Por conseguinte, ao menos neste contexto, parece haver uma verdadeira expressão de certa humanitas e, por conseguinte, as consequências que dela decorrem são positivas. Mas feito este excurso para cobrir a ocorrência de um termo correlato de fama,
famosos, marcado por conotações positivas, é tempo de retomar as consequências que poderiam advir do relacionamento tortuoso com a verdade, que caracterizava a atuação dos Scholastica. Uma vez terminado o banquete em que haviam participado como penetras, Encólpio, Assilto e Gíton entregam-se finalmente ao sono, mas durante a noite, Assilto rouba a Encólpio, o pérfido amante. Perante este ato de deslealdade, a ruptura era inevitável. Impunha-se que o traidor deixasse o trio de amantes depois de repartidas entre si as respectivas posses. Mas a tensão adensa-se quando Assilto revela que também quer dividir Gíton, e mais dramática fica quando este último, ao escolher, não respeita ligações tão antigas como laços de sangue, optando por seguir Assilto e não o apaixonado de há mais tempo, Encólpio. Encólpio resolve então afastar-se para refletir sobre a sua situação de isolamento forçado, decidindo tirar vingança. E é com essa firme disposição que sai de casa. E temos o contexto para o texto número 3 do handout. Mas enquanto, com ar desvairado e feroz, penso somente em chacina e sangue e levo a cada momento a mão ao punho da espada que consagrara a minha vingança, eis que em mim repara um soldado, fosse ele um desertor ou algum vagabundo noturno, e me pergunta: olha lá, camarada, de que legião és tu e de que centúria? Inventei com toda a segurança o nome do centurião e da legião, mas ele insistiu. Então esclarece aí uma dúvida. Lá no vosso exército, os soldados usam botas brancas? Assim que o meu rosto e as próprias tremuras puseram a descoberto a mentira, aconselhou-me a entregar as armas e a acautelar-me de punições. Encólpio sentia-se a encarnação de um herói épico, e ao afastar-se para um lugar secreto e próximo do mar, da costa, ele está a viver a angústia do novo Aquiles, quando Agamemnon o expoliou de Briseida. Ao decidir vingar-se, transforma-se em segundo Enéas, que sai à procura do inimigo introduzido dentro de Troia para causar a ruína da cidade. Ou seja, sempre a paródia literária, por um lado, e também a preocupação de, mesmo em digamos, comportamentos que deveriam ser genuínos, seguir aquele modelo que havia aprendido na escola. Contudo, esta não é uma sociedade em que se pratiquem atos celebráveis em epopeia. Apenas na sua mente o jovem enamorado está apto a levar avante o plano que traçara. Os faicácia, aquelas botinhos brancos, enfim, que calça, denunciam-no e antes do gesto o desarmam as palavras do soldado. Para vencer no mundo em que todos se enganam, é necessário assumir com aprumo o embuste que se adotar. Encólpio é ainda muito novo e inexperiente. A lição irá aprendê-la mais tarde com Eumolpo, um grande amante das artes e um trapaceador ainda maior que os seus companheiros de aventura. E assim, em resultado daquele desentendimento entre amantes, a companhia de Assilto iria ser trocada pela de Eumolpo, com o qual Encólpio e Gíton decidiram embarcar rumo a futuro incerto. É já dentro do barco que ambos descobrem que Eumolpo os trouxera, sem saber, para as mãos de dois grandes inimigos, Licas e Trifena. Gíton e Encólpio estão desesperados e, depois de explicarem ao companheiro a razão do seu temor, procuram todos os três, com afã, uma saída salvadora do antro do Ciclope. Cada hipótese parece mais impossível e mais bizarra que a anterior. Gíton sugere, primeiro, que se convençam o piloto a mudar de rota. Encólpio, que entrem num bote e se deixem ir à deriva. Eumolpo, que os dois amantes se dissimulem como fardos de mercadoria. A quarta proposta, da lavra de Encólpio, merece particular atenção, por ilustrar de alguma forma as consequências práticas de quem se envolve com a mentira. E é o texto número 4 do handout. Sugere Encólpio: temos é de procurar ainda outra via de salvação. Meditem no que me veio à cabeça.
Eumolpo, como homem dado às letras, anda pela certa com tinta, atramentum. Ora, lançando mão deste remédio, mudemos a cor da pele, desde a ponta dos cabelos até às unhas dos pés. Assim, disfarçados de escravos etíopes, estaremos à tua disposição, felizes da vida e sem o gravame dos suplícios. Com a cor da pele transformada, conseguiremos aldrabar os nossos inimigos. Encólpio, como de costume, está a ser simplista, mas vale ainda assim a pena tomar em linha de conta o instrumento que escolhe para operar a metamorfose. É aquilo que caracteriza Eumolpo como amante das letras e, por extensão, também os acompanhantes, a tinta com que escrevem. As objeções que Giton vai opor são desta vez muito pertinentes e aparecem no texto número 5 do handout. Diz Giton: como assim? Como se uma cor só por si pudesse transformar uma pessoa. Muitos pormenores é necessário estarem de acordo, e não apenas um, a fim de que o engano se mantenha com todo o rigor. Uma cor artificial suja o corpo, não o muda. O texto quase dispensa comentários. Petrónio parece dizer, de forma velada mas eficaz, que aos letrados não basta cobrirem-se com a tinta de escrever, isto é, utilizarem a formação literária como escudo protetor para dar contornos de realismo às suas burlas. Essa cobertura superficial tinge o corpo, disfarça a aparência, mas não vence, porque não convence. Tomadas em conjunto com o episódio da escola de retórica, o que dá peso a estas críticas e as torna, possivelmente, veículo das ideias de Petrónio, é o facto de se verem confirmadas pela mundividência recriada no Satyricon. Os scholastici, em especial os mais jovens e inexperientes, Encólpio, Acilto e Giton, são o resultado palpável da inépcia deste sistema educativo para preparar os alunos para a vida. Ao denunciá-lo, expõe uma crua verdade. Mas o seu comportamento perpetua a mentira inerente a uma educação desfasada das necessidades concretas da vida. E a consequência é que, como produtos dessa deformação, não são capazes de distinguir entre a realidade e os exemplos usados nos exercícios escolares. Como reflexo disso, o seu próprio discurso, a maior parte das vezes, não consegue exceder os limites do ornatus retórico e atingir contornos de espontaneidade. Uma pausazinha para beber uma água. Já que não temos uma clepsidra real, enfim, para dizermos com Marcial ou criticar aqueles oradores que não se calando iam matar à sede a água da clepsidra, enfim, usa um copo de forma mais discreta. Ora, uma nova secção, fama e fortuna. A maneira como estes dois conceitos podem realmente expandir-se e ajudar, penso eu, ou pelo menos gostaria de sugerir, o tema que estamos a enganar. A única ocorrência da fama enquanto divindade registra-se no poema Bellum Civilia, que juntamente com outro dedicado à destruição de Troia, Troiae Halossis, constituem as duas composições poéticas mais extensas do Satyricon, sendo ambas atribuídas à personagem Eumolpo. Petrónio caracteriza-o como sendo um versejador incontinente e como um grande contador de histórias. O caso dos bem conhecidos episódios do menino de Pérgamo e da matrona de Éfeso, sendo muito mais bem-sucedido neste segundo campo do que no primeiro. O poema sobre a guerra civil, além da notória imitação de Virgílio, que o mesmo Eumolpo aconselha, enfim, num dos capítulos em que tece considerações sobre teorias literárias, tem sido interpretado pelos filólogos como paródia ou retractatio da Farsália de Lucano, ou então como paródia do Spúnica de Silvio Itálico, ou até, invertendo os dados da questão, como fonte inspiradora para Lucano. Lucano inspirar-se-ia em Petrónio. Destas posições, as que se afiguram mais persuasivas são as que admitem o influxo virgiliano e a possível paródia retractatio em relação a Lucano. Por isso, será de conceder que as observações feitas por Eumolpo no capítulo 118 se possam dirigir também ao sobrinho de Séneca,
embora não apenas a ele. A crítica é mais ampla e deve ter como objetivo as tendências da poesia, sobretudo a épica, no tempo de Petrónio. Seguro é também que ambos os poemas ajudam a compor uma imagem de decadência de Roma. No caso do Bellum Civilis, em particular, registra-se um paralelismo entre a marcha de César sobre Roma e a dos anti-heróis em direção a Crotona. Fator que favoreceria a aproximação das duas cidades e permitiria curiosas extrapolações para o entendimento do poema e do romance. Será precisamente na narrativa do episódio de Crotona que irão ocorrer duas referências à fama. Antes, porém, de considerar o macroespaço de Crotona, importa refletir sobre a possibilidade de que o aparecimento no Bellum Civilis da fama, enquanto divindade, talvez possa estabelecer uma importante relação simbólica com a presença reiterada no mesmo poema da Fortuna, igualmente personificação divina. A referência à fama como força divina ocorre já no próximo do final do poema, nos versos 209 a 214, é o texto 6 do handout, que leio. Enquanto César, irado, ia derrubando as sobrancelhas cristas, à lá da fama, a caracterização que estamos habituados a ver, como foi de resto recordado pertinentemente pela professora Ana Maria, à lá da fama, cheia de medo, batia as suas asas e dirigia-se a voar até às altas escarpas do cimo do Palatino, onde sobre todas as imagens desfera o raio romano. Já a frota sulcava o mar, e por toda a cordilheira dos Alpes fervilhava o exército embebido em sangue germânico. A descrição da fama enquanto entidade dotada de asas, para mais facilmente se deslocar e por todo lado espalhar as novidades, insere-se na caracterização tradicional, em particular a que figura na Eneida, no canto quarto. Ainda que com algumas diferenças de nota, a descrição petroniana é bastante menos extensa, o que pode explicar simplesmente por o Bellum Civilis ser igualmente uma composição muito mais curta. Mas chama a atenção o facto de, em lugar de ser descrita como na Eneida, como um monstro capaz de infundir terror, monstrum horrendum ingens, a fama surge cheia de medo, contérrita, perante a grandeza dos feitos de César. Ainda ao contrário do retrato virgiliano, em que a fama aparece a desempenhar a tarefa, e cito, exultante, da mesma forma se for verdade ou mentira o que cantava, em Petrónio isso não acontece, sugerindo-se assim que a fama poderia pecar por defeito, mas não por excesso, ao dar notícia das empresas de César. A fama não volta a ser referida no poema, ao contrário da Fortuna, que nele ocupa um papel central, como de resto acontece ao longo de toda a obra. Com efeito, a importância da Fortuna pode dizer-se francamente corroborada no texto Satyricon. Ela aparece mencionada diretamente cerca de 3 dezenas de vezes. Para os objetivos da presente análise, não se justifica tanto considerar sistematicamente todos os passos onde esta divindade é direta ou mais veladamente referida, bastando analisar a forma como aparece no Bellum Civilis. A sua presença é suscitada por Plutão, quando se prepara o arranque da guerra civil. Resulta claro desta intervenção que os restantes deuses apenas fazem parte de uma maquinaria destinada a embelezar o poema, como predicava Eumolpo. A real mola da ação é assim a Fortuna. O deus dos infernos dirige-se a ela da seguinte forma, e é o texto número 7 do handout. Senhora das coisas humanas e divinas, Fortuna, a quem não agrada nenhum poder em demasia, que sempre anelas pela novidade e a deixas mal a possuis. Andarás porventura vergada ao peso de Roma e sem aguentar mais com este fardo condenado a morrer? É uma das divindades mais poderosas que invoca a Fortuna e ainda assim a dá como senhora das coisas humanas e divinas. A par desta afirmação da sua omnipotência, é sublinhada também a natureza caprichosa e inconstante da Fortuna, avessa a todo tipo de empresas seguras. E assim que descreve a opulência insolente de Roma, Plutão exorta aquela divindade a levar a destruição à terra, reconhecendo desta forma que nela reside todo o poder de decisão, como se diz no texto 8 do handout, um breve texto, agora citar-se-ão 3 pequenos ceitos. Por isso, a tua Fortuna, aqui com a variante force, não fortuna,
Muda em guerras a paz do teu rosto. Agita o ânimo dos romanos. Dá mortes ao nosso reino. E logo a seguir, na resposta, a fortuna confirma a importância que lhe é atribuída e revela a vontade de mudar radicalmente o curso dos acontecimentos. O texto 9, não é? Tudo quanto concedia aos baluartes de Roma, eu o aborreço. As minhas benesses me inspiram cólera. Derrubará estas construções o mesmo Deus que as ergueu. E por último, pouco depois, César vem reforçar o que já antes fora afirmado. Embora comece por invocar Júpiter, é da vontade da fortuna que faz derivar o resultado da empresa. Texto número 10 do handout. E assim, já que um castigo sobre os nossos troféus paira e o desprezo é o prémio granjeado pela nossa vitória, caiam os dados sob o arbítrio da fortuna. Não é? Naturalmente aqui uma alusão à célebre expressão alia iacta est. Os dados estão lançados. Poderá argumentar-se que a presença da fortuna na obra obedece apenas ao uso que dela fazia o romance grego, género que o Satyricon parcialmente parodia. Ou ainda que Petrónio a utiliza com o fim único de provocar mudanças rápidas na ação, abrindo, assim, caminho para a introdução de novas aventuras. São observações pertinentes e válidas. Mas o papel da fortuna pode revelar-se mais profundo e até pessimista, em particular se for cruzado com os outros tópicos que, com a fama e a fortuna, estabelecem relações de interdependência, além de exprimirem metaforicamente as consequências da diluição dos limites entre a verdade e a mentira. Assim acontece com os temas importantes na obra, como o labirinto, sentir-se perdido, não é? O naufrágio, a iminência, digamos, da morte, a tentação do suicídio, bem como o próprio estado de impotência física e anímica, a mecania. Os limites da abordagem agora em curso não permitiriam uma análise adequada do conjunto destas questões, das quais será assim selecionada apenas o tema da impotência, por se cruzar com uma outra referência à fama, que será tratada na próxima secção. Tempo para testar mais um pouco, enfim, a clepsidra e beber mais um gole de água. E acenar, por assim dizer, com a expectativa, que não é mentira neste caso, de que já não falta muito para enfim, a comunicação terminar, uma vez que entramos no terceiro e último dos tópicos, que aborda a fama na cidade de Crotona. A mentira como verdade, ou seja, a mentira que é realmente assumida como a realidade que serve de referente a todos. Todos vivem, digamos, da consciência da mentira, mas assumem-na como se fosse uma verdade por todos partilhada. E depois o sentimento de impotência e de morte, que daí decorrem como consequência, obviamente, desta inversão, deste mundo invertido de valores. Um tema que vem sublinhado repetidamente no Satyricon é o sentimento de uma sociedade mergulhada em crise generalizada e abandonada à mercê do engano revestido com aparências de verdade. Dessa consciência de crise decorre um sentimento de pessimismo, de insegurança e mesmo de morte. As marcas dessa pulverização identitária são detectáveis em múltiplos aspectos, entre os quais se pode destacar a falência dos paradigmas que tradicionalmente serviam de referência ética e comportamental. Esses modelos não se traduzem apenas em obras ou pessoas específicas, mas podem aparecer configurados por classes de pessoas que representam de maneira metonímica determinado tipo de valores, enquanto fiéis depositários de uma herança ética e estética. Ocupam esse estatuto figuras como os anciãos, os sacerdotes, os pedagogos, que em tempos de indefinição devem funcionar como guia e baluarte do bom gosto e de uma conduta apropriada. Ora, o Satyricon de Petrónio reproduz-nos precisamente uma atmosfera a meia luz, onde a teia labiríntica do engano é uma constante ameaça. Descreve-nos um tempo em que o património cultural já não parece ter intérpretes à altura e se encontra à mercê de uma necessidade imediata de sobrevivência.
Não cabe aqui tratar em pormenor essa dimensão da obra, analisada já em outros contextos, mas justifica-se mesmo assim uma referência breve por se cruzar com o tema da fama, ou dizendo melhor, da sua negação. Infamis. Com efeito, poderia argumentar-se que entre a aristocracia, herdeira direta da melhor tradição, certamente se colheriam ainda exemplos éticos brotados de boa e antiga cepa comportamental. Para limitar as expectativas, há que reconhecer à partida que o mundo do Satyricon é constituído sobretudo por personagens de baixa extração social. Apesar disso, há alguns episódios que envolvem pessoas de um extrato superior. O mais claro é o que aparece numa aventura passada nos banhos públicos. Eumolpo tentara declamar aí um poema, mas esteve a ponto de apanhar uma surra. Expulso do balneário, começou a clamar por Encólpio, ao mesmo tempo que certo jovem, que ele não conhecia, mas que era Ascilto em pessoa, igualmente indignado, gritava por Gíton. Do velho, todos se puseram a troçar, arremedando-o, enquanto rodeavam Ascilto para admirarem e aplaudirem a sua protuberante virilidade. O próprio Eumolpo ficou impressionado com tamanho favor divino, mas eis que, de entre os circunstantes, um se destaca. E é o texto número 11 do handout. Por isso, depressa encontrou auxílio. Foi o caso de eu não sei quem, certo cavaleiro romano, de infame reputação, segundo afirmavam, que, ao vê-lo a vaguear, o cobriu com a capa e o encaminhou para a sua casa, para desfrutar sem concorrência, cuido eu, de tamanho maná. Eu, porém, nem sequer a minha roupa teria recebido do zeloso guarda do vestiário se não tivesse a apresentar um fiador. Quanto mais não vale polir o sexo que o siso. A primeira nota é positiva, pois alguém se oferece logo para vir em socorro do jovem, não é? Mas o solícito ajudante não tem nome, pois vem identificado apenas como certo eques romanos, um certo cavaleiro romano, um elemento da aristocracia, acentuando assim a sua representatividade coletiva. No entanto, a caracterização vai mais longe, acrescentando um pormenor nada despiciando. Ut aebant infames, como que era, enfim, segundo constava, de infame reputação. Esta apreciação pode ser sugerida pela inveja relativa dos outros circunstantes ou pela maior experiência de Eumolpo, que se não deixa iludir pela aparente generosidade do cavaleiro. O mentiroso sabe sempre identificar melhor outro mentiroso. Se fosse Encólpio a narrar a aventura, talvez não fizesse o comentário que de imediato se segue, não é? Que seria para, enfim, poder gozar sozinho daquela tão grande fortuna. Eumolpo conhece bem a realidade que o rodeia e não se deixa enganar por dúbios exemplos de hospitalidade, ainda que venham de um cavaleiro. Ainda assim, o nexo verdade-mentira inconsequência mantém-se plenamente operativo. Enquanto Ascilto até beneficiou de veste alheia, Eumolpo teve de oferecer uma garantia para levantar roupa que era sua, que era dele próprio. Por essa razão, comenta desiludido, quanto mais não vale polir o sexo que o siso, ou seja, estava a apostar, por assim dizer, no cavalo errado ao polir o intelecto. Todo o episódio se desenrola com a comicidade sardónica típica de Petrónio. Ainda assim, não deixa de estar presente o travo de algum desconcerto. Afinal, o único acolhimento que se dá a um poeta é a ameaça de uma surra, que mais toca o Eumolpo na alma do que o feriria no corpo. É certo que o bom cantor não tinha noção de oportunidade e que Petrónio está a corporizar nele a figura do poeta maníaco, que não consegue viver sem versejar nem declamar. Mas a flechada ao auditório também foi disparada. E com ela, a amarga constatação de que os próprios membros da aristocracia são os primeiros a protagonizar atos de aparente generosidade, mas de reconhecido teor interesseiro, de que uns beneficiam e de que outros são vítima.
A última parte conservada do Satyricon decorre no cenário urbano de Crotona. Com efeito, depois de terem escapado ao naufrágio e de sepultarem Licas, o armador, o dono do barco, que pouco antes a todos fazia tremer com o seu poder, os sobreviventes, Eumolpo, Encólpio, Giton e um servente a soldo que se juntara a ele, Corax, metem-se ao caminho. Horas depois, avistam uma cidade cuja identidade desconhecem. É então que certo Willicus, um hortelão, lhes explica que se trata de Crotona, um centro outrora florescente, mas agora infestado de Eredipetae, de caçadores de heranças. Eumolpo vê nesta praga a oportunidade ideal para transformar os captatores em captati, ou seja, para transformar os caçadores em caça, digamos, deles mesmos. A fim de pôr o plano em ação, necessita da conivência dos companheiros, que prontamente aceitam tornar-se escravos do bom cantor e assim contribuir para a ficção engendrada, para o grande engano que será aqui confeccionado. Criam-se assim as condições para se implementar a expressão mais clara no Satyricon da encarnação da mentira com tanto afã que ela acaba por se tornar na verdade que os Eredipetae tão ardentemente desejavam, com consequências para todos os envolvidos. E nesse logo deliberado e programático, nenhum pormenor iria ser descurado. A descrição aparece-nos no texto número 12 do handout. Depois de prestarmos juramento e de nos disfarçarmos de escravos, saudamos em coro o nosso amo e aprendemos todos a mesma lição. Eumolpo acabara de perder um filho, jovem de grande eloquência e muito promissor. Por isso, o pobre do velho decidira abandonar a cidade onde habitava, para que nem os amigos e companheiros do filho, nem a visão do seu túmulo fossem dia após dia causa de lágrimas. Acrescia a esta desgraça o naufrágio recente, onde perdera mais de 2 milhões de sestércios. Não o perturbava tanto o prejuízo como a incapacidade para tornar reconhecida a sua posição, agora que estava sem servidores. Possuía ainda, em África, 30 milhões de sestércios em propriedades e em títulos de crédito. E quanto à criadagem, era tanto a que tinha espalhada pelas suas terras da Numídia que até poderia tomar Cartago de assalto. Este enredo, naturalmente, criado, assente num embuste, numa mentira, para procurar, enfim, ludibriar aqueles que se queriam, enfim, aproveitar deles. O plano tinha sido cuidadosamente pensado para ir ao encontro das expectativas que, segundo informação do tal hortelão, os Eredipetae partilhavam. Primeiro, a perda recente do filho, desgosto ainda mais pungente, porquanto havia que tomar em conta as qualidades do falecido. A mágoa inconsolável que levara o pai a evitar tudo o que pudesse avivar a recordação da tragédia. E então, para espairecer, decide viajar, mas a sorte, uma vez mais, não lhe é favorável e tem que enfrentar a fúria do naufrágio. Até aqui, a mentira procurava tornar o episódio verosímil e espevitar o interesse dos caçadores de heranças, na ânsia, certamente, de que estes começos auspiciosos se vissem confirmados pelo fator mais importante, a riqueza, que logo vem prodigamente referida por Eumolpo. O enredo tinha, assim, todos os ingredientes para agradar aos captatores, aos caçadores de heranças. Um velho, rico, sem família, adoentado, portanto, uma presa fácil para eles se aproveitarem dele. E assim aconteceu. Perante a incapacidade de Eumolpo de conseguir o reconhecimento público da sua dignidade, por encontrar-se de momento sem meios e sem servidores, logo os caçadores de heranças lhe colocaram à disposição todas as prodigalidades, enquanto lhe não chegassem reforços de casa, com os quais, obviamente, contavam vir a ser recompensados, embora, naturalmente, esses reforços nunca chegassem porque não existiam. O tema dos captatores, captati, é um dos mais tratados na tradição satírica e Petrónio de certo o teve presente, embora dando-lhe um tratamento pessoal. E assim, ainda que a riqueza e o poder de Eumolpo começassem por ser fictícios, o facto é que pouco tempo decorrido acabariam por tornar-se reais
em consequência das liberalidades dos caçadores de heranças. O próprio Encólpio, mais alegre e viçoso com a vida fácil que agora levava, o reconhece claramente, pelo que a mentira parecia estar claramente a compensar. É, porém, o mesmo Encólpio que, logo a seguir, dá expressão ao temor de que a sorte deixasse de lhe ser favorável e que o engano se tornasse conhecido por algum motivo que não conseguissem controlar. É o texto que aparece, texto número 13 do handout. E caso, refletia, um dos caçadores de heranças, desconfiado, se lembre de enviar um espião à África e se aperceba da nossa trapaça? E caso, ainda, o criado a soldo, aborrecido com a presente abundância, bufe alguma coisa aos amigos e com essa invejosa traição ponha a descoberto todo o esquema? O jeito seria andar outra vez em fuga e a pobreza que finalmente havíamos espantado reinstalar com novas mendicâncias. Oh, deuses e deusas, quantos sustos para quem vive à margem da lei! A punição merecida a cada instante aguardar. Mesmo antes de algum delator afetar a robustez da mentira que haviam construído, a profunda ironia destas reflexões vai manifestar-se bem depressa no episódio que relata a relação amorosa frustrada entre Encólpio, Polieno e Circe durante a estadia em Crotona. Aqui, uma vez mais, há uma clara paródia, a Homero, não é? Uma vez que ter um Polieno, o herói que viveu muitas aventuras ou conhece muitas histórias, é um epíteto atribuído a Ulisses e que naturalmente se relacionou com Circe na Odisseia. Isto faz parte, digamos, da estratégia paródica que encontramos, constantemente na obra. Esta relação amorosa de desfecho incerto tem a mediação da escrava de Circe, de nome Crisis, que se encarrega de levar cartas de um para o outro e de preparar as entrevistas amorosas. Os dois encontros têm resultado semelhante, ou seja, não são bem-sucedidos. No primeiro deles, o protagonista, Encólpio Polieno, deixa-se enlevar pela beleza da mulher que requereu os seus amores, um ser verdadeiramente divinal, digno da paixão de um deus. A voz e o recato que dela emanam em tudo secundam essa primeira impressão. O seu nome, Circe, parecia quadrar perfeitamente com Polieno, e a única poção que propunha era a do amor, se ele o desejasse, que a bebesse até esgotar o cálice. Era com mútua cumplicidade que retardavam o prazer supremo, enliados na intensidade de cada momento. Primeiro desencanto. A voz cálida de Circe agitava-se, tumultuosa e indagadora. Teria ela descurado algum dos pormenores que costumam inebriar os amantes? Que o diga Crisis, que não minta o espelho, sendo este o contexto que motiva nova ocorrência do termo fama. Não me enganam nem o espelho, nem a fama. Começando embora por ser a expressão de uma qualidade superior, a beleza de Circe e a sua irresistível capacidade sedutora, a fama acaba de novo por se traduzir num desfecho negativo. Com efeito, por ser bem conhecida a reputação de Circe, como grande amante, maior foi também a ferida aberta no seu orgulho de femme fatale. Talvez por essa mesma razão tenha resolvido escrever uma carta reconciliadora a Encólpio Polieno. O jovem aceitou a proposta velada de nova entrevista e logo se empenha em redigir o Confiteor. Eu, pecador, me confesso, mas enfim proponho-me a melhorar a minha performance. De caminho fica a advertência de Crisis, que significativamente acentua a necessidade de falar com franqueza. E leio em tradução. A verdade é para se dizer. Desde a altura em que recebeu aquele ultraje, a minha patroa, anda fora de si. A dama não toleraria segundo falhanço. Polieno que se cuidasse. E Polieno cuidou-se de facto. Aplicou pequenas mesinhas, fez abstinência de Giton, submeteu-se ao tratamento de Procleno, enfim, umas sacerdotisas de Priapo que tentam recuperar a virilidade. É já confiante que espera a companheira. Enquanto aguarda, repara na paisagem idílica que o rodeia. Dignus amore locus. Enfim, um lugar idílico,
enfim, digno, enfim, verdadeiramente do amor. E para completar a visão paradisíaca, eis que chega Circe, deslumbrante como sempre. Nada parece embaraçar a consumação do amor. Maior expectativa, maior desencanto. Então Circe põe a nu toda a crueza do seu gênio e a violência sufocada explode com brutalidade. Em Cólpio Polieno tudo sofre, com a resignação de quem se reconhece pecador. Quando mais necessitava das suas forças, descobre-se impotente. Não lhe valeram a beleza da companheira, o lugar paradisíaco do encontro, ambos dignos da eleição de um Deus. De nada lhe serviram a mediação de terceiros, a sedução estudada, o tratamento aplicado. A ira Priapi, a ira de Priapo, Deus da fertilidade, cai sobre Encólpio no momento exato para maior dano provocar. Neste episódio de Circe, Petrónio expõe assim o logro, a inconstância, a falsidade dos sentimentos, bem como as consequências altamente nefastas que deles decorrem. A violência, a incompreensão, a humilhação. É ainda em Crotona que ocorre a última referência à noção de fama, que marca definitivamente uma mudança radical na sorte dos Scholastic, ainda que o seu desfecho possa apenas entrever-se, dado que a parte final do Satyricon não se conservou. Efetivamente, porque Eumolpo não retribuía, por genuína incapacidade de meios, a generosidade dos caçadores de heranças, estes começam a refriar as larguezas. Além disso, o estado de saúde do velho parece sofrer uma degradação efetiva, deixando antecipar que se aproximava o dia da sua morte. Inicialmente, a doença fazia parte da ficção recriada. Poderia assim acontecer que o velho estivesse apenas a tentar ganhar tempo, até haver a melhor oportunidade para se pôr em fuga, juntamente com os mais diretos colaboradores. Mas a hipótese de que desta vez a debilidade física seja real está mais de acordo com o modelo operado por Petrónio nos casos de Trimalquião e de Licas, pois estabelece um paralelo com o desfecho das aventuras da Graeca Urbs, onde ocorreu o episódio, a cena, o festim de Trimalquião, e o mar, que terminaram ambos com um cenário de morte, simulado no primeiro caso, mas real, efetivo no segundo. A ser assim, o testamento de Eumolpo, com o qual termina a obra, a parte que é conservada, o testamento de Eumolpo constituiria a sua derradeira e maior falácia, bem como uma notável ilustração das consequências extremas que podem haver de uma estratégia deliberada de engano. Vale a pena recordar os termos em que está elaborado. É o texto número 14 e o último do handout. Todos os que são contemplados no meu testamento, à exceção dos meus libertos, só entrarão na posse dos bens que lhes leguei com esta condição: cortarem em pedaços o meu corpo e, na presença do povo, o devorarem. A extraordinária fama das riquezas cegava os olhos e os espíritos daqueles pobres diabos. Aos que se afadigavam à sua volta, na ânsia de conseguirem presa de vulto, mais não deixará do que o corpo velho, curtido pelos anos, e a consciência de terem sido enganados por quem projetavam burlar. Cegava-os a pecuniae ingens fama, enfim, essa extraordinária fama das riquezas de Eumolpo, que de novo acentua aqui a sua natureza negativa. É tal o fascínio que essa fama exerce sobre os heredipetae que bem depressa houve quem estivesse disposto a seguir a cláusula do testamento, ou seja, incorrer, digamos, na experiência extrema da antropofagia. A situação é tanto mais significativa se se tiver em consideração que este último episódio acontece em Crotona, antigo bastião do pitagorismo. Segundo as palavras do hortelão, a cidade infestada pela praga dos caçadores de heranças é como um campo semeado de morte. Recorde-se que a questão da morte levantava reservas aos pitagóricos. Por outro lado, esta escola era partidária do vegetarianismo. Mas os crotoniatas de agora não apenas se alimentam de carne, como vão mais longe. Levam a avidez pelo dinheiro ao ponto de não recuarem perante uma condição que pressupõe
para ser satisfeita a antropofagia. Mesmo admitindo que Petrónio esteja a parodiar um topos da retórica, torna-se difícil não considerar profundamente trágica e pessimista a cena final do Satyuricon. E agora, para gáudio e satisfação de todos, as considerações finais, breves, certamente. Em termos estritamente numéricos, a fama tem uma presença discreta no Satyuricon de Petrónio, pois a palavra, ou outros termos correlatos da mesma família vocabular, infamare, famosos, infamis, ocorrem menos de uma dezena de vezes. Além disso, apenas uma das ocorrências, ou talvez duas, apenas uma, diria, se refere diretamente à deusa com o mesmo nome. Ainda assim, as consequências da sua ação encontram-se profundamente inscritas na narrativa, bem como nos temas da mentira ou verdade e das inconsequências que decorrem da sua prática. Com efeito, o Satyuricon descreve um universo marcado por certa falência identitária de Roma, que estimula o pessimismo e uma mundividência comportamental que, sem ser moralizadora, transmite ainda assim uma abordagem fortemente irónica e mesmo sardónica da Roma da época neroniana. Tirando o caso em que a fama, enquanto conceito abstrato personificado, é usada no poema Bellum Quivile para disseminar de forma positiva os efeitos de César, nas restantes ocorrências do termo e seus cognatos, o contexto acaba por favorecer uma leitura preferencialmente negativa e crítica. Essa leitura é potenciada pela relação que pode estabelecer com outros tópicos, como o tema da fortuna, que assume o papel de real mola da ação, num universo em que nenhum dos deuses olímpicos é sinceramente adorado. Contribuem assim em conjunto para desenhar um cenário marcado pela confusão social e pelo oportunismo generalizado, em que a verdade possui pouca valia e a mentira encontra um campo aberto para graçar. Mas ainda que, muitas vezes, esse desconcerto do mundo aparente ser inconsequente, há de facto um preço a pagar por ele. E esse preço fica mais visível quando os tópicos da fama e da fortuna são lidos em conjunto com outros temas que com eles estabelecem relações de interdependência. A saciedade, a morte, o estado de impotência física e anímica, bem como a experiência extrema da antropofagia. Muito obrigado pela vossa atenção. Agradecemos ao professor Delfim Leão pela excelente conferência de abertura. E agora vamos abrir para algumas perguntas. Vejo aqui no Even que já há perguntas. Eu vou pedir às monitoras que, por favor, projetem para o professor Delfim Leão essas perguntas. Eu gostaria de perguntar à professora Ana Maria Pompeu de quanto tempo dispomos para essa etapa. Não, oficialmente seria meia hora exatamente, são 16h30. Então, teríamos 30 minutos para discutir as perguntas. Então, por favor, Letícia. Falar nisso, me pediram para saber se o professor disponibiliza o handout. Para quem quiser. Viu, professor Delfim? Sim, eu com todo o gosto. Obrigada. Aqui uma pergunta interessante da Ariadne Borges Coelho, que lerei. Se seria possível considerar o Satyuricon como um mundo invertido, uma espécie de catábase dialógica, considerando o labirinto, sentir-se perdido, a impotência e a morte que foi comentada. Ariadne, muito obrigado pela gentil cumprimento e pela pergunta, que é completamente pertinente, ou seja, até um estudo muito interessante e revelador para mim, quando o li já há bastantes anos, de Paulo Fedeli, em que ele fala precisamente sobre o Satyuricon como il mondo alla rovescia, o mundo invertido, ao contrário. E, efetivamente, sobretudo no caso de Crotona, isto é muito evidente, não é? Ou seja, aparece-nos, o que nos aparece é, digamos,
o inverso daquilo que seria a expectativa. A começar por estarmos num antigo bastião pitagórico, digamos, com, enfim, proibições ou limitações, por exemplo, ao derramamento de sangue, enfim, ligadas com a crença na metempsicose, etc. E aqui haver, digamos, a prática extrema, não apenas do consumo da carne, mas a antropofagia, que claramente pode ser inserida nesta lógica de mundo ao avesso. Mas depois temos um velho Eumolpo, que é um exemplo de virilidade masculina, contrastando com um jovem Encólpio, Polieno, que é fica afligido, digamos, é afetado pela impotência. E, digamos, todas estas marcas de um mundo ao contrário, digamos assim, não é? Onde não se cultiva a vida, há apenas a morte, né? Ali só há um campo de carcaças e de corvos que devoram e revolteiam as carcaças. Efetivamente, se encontra aqui, não é? E, digamos, poderia também, efetivamente, ser expandido a outros momentos. O tema do labirinto, que refere aqui também, sem dúvida que seria a este nível muito profícuo. O mesmo Paulo Fedeli e outros autores dedicaram algum tempo a ele, eu próprio também escrevi alguma coisa sobre esse tema, e realmente o tema do labirinto encontramos precisamente, aliás, o nome de Ariadne convida a isso, né? Porque numa das cenas iniciais, enfim, um dos jovens escolástico e sente-se perdido na Graeca Urbs, digamos, naquela cidade grega que, enfim, grega, ela está na Campânia, no sul itálica, mas seria uma cidade de influência grega, e a cidade assemelha-se a um labirinto, porque, digamos, ele não consegue encontrar efetivamente o lugar, não é? E então encontra uma velhinha que poderia ajudá-lo, digamos, a encontrar a saída. Então isto é uma paródia do mito de Ariadne, não é? E, digamos, a forma como ele poderia ajudar a encontrar o fio que o levaria à saída, que efetivamente, pelo contrário, quanto à expectativa que teria, em vez de o ajudar, o leva para um bordel. E o facto, por exemplo, de haver o termo Dédalo é precisamente o nome do cozinheiro o cozinheiro de Trimalquião, e é tão hábil que consegue, enfim, fazer, enfim, as mais variadíssimas composições gastronómicas, e muitas vezes, enfim, que visam surpreender, obviamente, os convivas. Isto fazia parte, enfim, da tradição do banquete romano, mas onde realmente a estratégia do engano, de apresentar uma coisa e ela ser, enfim, algo completamente diferente, ou até o seu contrário, realmente é também salientada por isso. Ou seja, as questões que coloca, efetivamente, o mundo invertido, o tema do labirinto, essa catábase dialógica, porque realmente a catábase, no sentido, digamos, desse contacto também com a quase morte, digamos, e o conhecimento profundo que advém dessa experiência, realmente também está aqui presente. Não é por acaso que quem livra Encólpio da impotência é Mercúrio, não é? E como sabemos, Mercúrio é o deus psicopompo, que conduz as almas dos mortos, precisamente estando próximo, digamos, deste universo também da catábase, do contacto, enfim, com o mundo dos mortos e da forma como esse contacto pode ser revelador, digamos, de verdades que de outra maneira não seriam perceptíveis. De resto, é interessante para o próprio tema da verdade e da mentira, não é? Nós podemos viver um mundo de engano, mas em algumas situações extremas sermos confrontados, enfim, com uma revelação que nos, digamos, limpa os olhos para essa incapacidade para ver a realidade. Portanto, sem dúvida que é uma questão muito pertinente e os temas também. Espero ter respondido, enfim, globalmente. Professor Danilo Oliveira Nascimento Julião, muito obrigado. Enfim, antes de mais, pela gentil mensagem. A pergunta é se Petrónio usa a mitologia na sua obra como um recurso para evidenciar uma delimitação entre a verdade e a mentira, ou até mesmo como um recurso didático para indicar ao leitor que se trata de uma ficção com elementos de verosimilhança com a realidade. E ainda, se existe alguma razão específica para a escolha das divindades Fama e Fortuna, principalmente no que se refere à personagem Trimalquião. Bom, estas perguntas dariam para fazer uma tese, não é? Se não de doutoramento, pelo menos de mestrado. Realmente, a questão central que coloca tem que ver com que deuses são adorados no Satyuricon, não é? Enfim, será que os deuses tradicionais se aguentam ou não? Ou fazem parte realmente de uma maquinaria, ou se quiserem, um recurso, como diz aqui, para ajudar a delimitar a relação entre a verdade e a mentira.
Isto é verdade, efetivamente, quer dizer, é uma observação pertinente, sem dúvida. Nós poderíamos falar das sacerdotisas de Priapo, é o caso de Quartila, de Procleno, é a única divindade que é referida de forma mais sistemática, e tem até um culto que vem aqui referido, mas as suas sacerdotisas é um culto, enfim, com conotações, por um lado, enfim, sexuais evidentes, enfim, ou fálicas evidentes, ligadas aos cultos de fertilidade, mas também conotado com o universo feminino. E realmente, digamos, a forma como vem apresentado, as suas adoradoras, são um convite, precisamente, para estudar, para analisar essa fronteira totalmente diluída entre aquilo que é a realidade, a mentira, e sobretudo aquilo que é o comportamento teatral, né, que ajuda a sublinhar, digamos, precisamente ou a diluir, precisamente, essa fronteira. A questão que coloca-se ser uma espécie de recurso didático, enfim, para indicar ao leitor que se trata de uma ficção com elementos de verosimilhança com a realidade, era uma questão sobre a qual ela precisaria de refletir mais, ou seja, ver os apelos que foram feitos ao leitor, peço desculpa, e a forma como isto se cruza com a concepção da divindade. Há pelo menos um momento, e aqui sim, que nós podemos assumir que tem esta vertente didática, pedagógica ou programática, se quisermos, é aquele tal capítulo 118, em que Eumolpo tece considerações sobre a forma como se deveria construir um poema épico e onde se refere também, precisamente, a mitologia. E a mitologia, digamos, vem sugerir que se use como uma maquinaria, efetivamente, para embelezar o poema, mas que, na verdade, no fundo, tem um valor metafórico, mas realmente não tem já, verdadeiramente, não são, digamos, padrões do ponto de vista religioso que possam ser seguidos ou que sirvam realmente como guia. E, em alternativa, o que é que campeia? E tem a ver com a sua última pergunta, a fama e a fortuna. A fortuna, digamos, a fama digamos, não é muito frequente, é mais, como vimos, é mais os temas com que ela se relaciona, mas a fortuna seguramente, enfim, é a deusa que, enfim, que eu diria, tem mais peso, efetivamente, na obra. Isto não é alheio, como há pouco se comentava, ao próprio género, enfim, novelesco, se quiserem, ou romanesco da antiguidade, onde, digamos, a fortuna e a Tiúquia têm realmente um peso grande, e uma das razões é que permitem implementar mudanças rápidas da ação, não é? Estas peripécias, e com isso estimular, digamos, o interesse do leitor. Portanto, há aqui também uma estratégia discursiva, narrativa, que é importante. Mas no caso de Trimalquião, como bem refere, tem uma pertinência reforçada, muito mais reforçada. Não podemos esquecer que ele é realmente uma pessoa afortunada. Ele se ingrou na vida, digamos, vencendo por todas as dificuldades. É a imagem do novo rico, do liberto, bem-sucedido, que de facto, de que tínhamos em Roma também exemplos muito claros. E que ele cultiva uma ligação estreitíssima com a fortuna, não há dúvida. Há muitos exemplos para isso, mas até um deles tem que ver com o facto da própria esposa dele se chamar Fortunata. A Fortunada é uma forma de atrair, precisamente, sobre si a sorte ou a boa sorte que a fortuna pode ter. Porque, como sabem bem, a fortuna é ambivalente e daqui a dificuldade em identificar. De resto, a descrição da fortuna e da fama, a professora Ana Maria relembrava no início, enfim, a fama descrita com asas, volátil, vólucre, enfim, com muitos olhos, quantas as penas, naturalmente, para tudo espiar e tudo também denunciar, tem, digamos, aspectos muito próximos também com a descrição da fortuna, até na sua caracterização, como uma deusa inconstante. Nunca se consegue perceber qual será o desfecho daquilo que vai fazer, o que dita da fortuna. E a sensação de insegurança tem que ver exatamente com isso. Se um Deus é essencialmente mau ou é essencialmente bom, nós conseguimos prever com alguma probabilidade o que vai ser o resultado da sua ação. Com a fortuna, não. Ela é cega. Basta pensar, por exemplo, no burro de ouro de Apuleio, não é? Ou nas metamorfoses, em que realmente a fortuna cega é levada ao extremo, essa caracterização, vendada porque faz o que lhe apetece sem ver para quem é que o está a fazer. E isso realmente torna o universo que está sob, digamos, a sua ação profundamente inseguro e sujeito, digamos, ao pessimismo.
espero não ter também desviado muito do que... Professora Marina Maria Abreu Melo. Muito obrigado pela pergunta. Aqui a pergunta é sobre a questão da verdade, mentira e oratória, que referi, digamos, na parte inicial. Desde Heródoto e Tucídides, que enfim, referi, existe uma discussão sobre a verdade, mentira, a manipulação dos factos e perspectiva. Vale lembrar o imperador Séptimo Severo e o rumor proposital de que era filho legítimo de Marco Aurélio. Ou seja, a manipulação da verdade não é novidade, sem dúvida. Quando tratamos do discurso com fins políticos, e a oratória era uma péssima ferramenta, uma ferramenta, não péssima, mas poderosíssima nesse sentido. A meu ver, e a pergunta seria, a manipulação do discurso na oratória descaracteriza a verdade ou podemos chamar de ressignificação, uma vez que a verdade pode ser uma questão de perspectiva. A verdade é primária ou secundária para a oratória, uma vez que o seu objetivo é persuadir determinado grupo em função de um objetivo específico. Agradeço muito a questão, seguramente muitíssimo pertinente. Tem toda a razão no que diz. Digamos, a relação com a verdade, e podíamos mesmo dizer a relação tortuosa com a verdade, ou com a sua percepção, a percepção daquilo que é a verdade, ou a perspectiva segundo a qual ela é apresentada, realmente é central nas obras que referiu, em Tucídides muito claramente, Heródoto também, nos oradores, mas enfim, basta pensar que, por exemplo, Aristófanes dedicou, enfim, uma das suas comédias, como é bem conhecido, As Nuvens, digamos, a este tema, digamos, aquele discurso, aquele agone, aquela luta entre o raciocínio justo e o raciocínio injusto, aquele raciocínio que seria, à partida, mais fraco e o mais forte. Bater nos pais é bom? À partida, não é? Então, como é que o raciocínio mais fraco, que defendia o contrário, consegue transformar isto, digamos, na nova realidade, naquela que sai, que se acaba impondo, através, obviamente, do uso da retórica e da dialética, não é? E efetivamente, é uma forma de ressignificação, porque dota, precisamente, quem usa a oratória e a dialética de forma hábil, não é? Digamos, torna numa arma poderosíssima, que faz com que nós, no final, acabemos por aderir àquilo em relação ao qual estávamos convencidos que não deveríamos fazer, que seria, digamos, uma mentira. Isto, obviamente, uma mentira contada muitas vezes, e sobretudo contada de forma eficaz, pode realmente tornar-se uma realidade, porque é um facto em si mesmo, e como um facto leva a reações, e atrai reações. O que está a dizer, eu estou seguro, tendo passado os olhos pelos temas das comunicações que vão ser apresentadas no Congresso, não tenho quaisquer dúvidas de que esta questão que coloca será respondida muitas vezes e de formas variadas. Estou a lembrar-me, por exemplo, da Constituição dos Atenienses, atribuída a Aristóteles, porque foi um dos textos que eu tinha pensado inicialmente em abordar, e não o Satyricon, e onde realmente se refere a decadência do sistema democrático numa relação direta com aquilo que está a dizer. Ou seja, quando a capacidade de usar a oratória de forma eficaz levou a que, enfim, se construísse a versão da verdade, enfim, que a tornava, que digamos que desvirtuava, por um lado, aquilo que eram as regras de disputa de poder mais tradicionais, ou, enfim, que se vinham aplicando, naturalmente alterando profundamente digamos, o equilíbrio de poderes e o desfecho da luta política, não é? Portanto, sem dúvida, são questões muito pertinentes e estou seguro de que vão ser objeto de ampla reflexão nas comunicações futuras. Não temos mais perguntas feitas pelo público. Nós temos um tempinho ainda, uns 10 minutinhos, e eu gostaria de perguntar a respeito dessa decadência da oratória, né? Até que ponto seria função da obra, ou seja, um elemento de caricatura dentro da obra, ou uma crítica a algo real, a algo do momento. E eu lembro a passagem do De Oratore 3:93, em que Cícero expõe a justificativa do Licínio Crasso para censurar as escolas de oratória em latim em Roma, né, em 92 a.C. E o termo utilizado é justamente o ingenia, aquelas escolas nascentes
não desenvolveriam os ingênia dos romanos, mas sim deixariam os romanos mais obtusos, porque já as escolas gregas, no começo do século I, não dominavam tanto a res, né, e já claudicavam no que os romanos chamam de formação, né, de humanitas, né, na formação humana. Então, nós temos aí um intervalo de quase um século e meio e uma crítica que se repete a essas escolas de retórica, a essa formação humana. Então, como você veria essa relação e como isso aconteceria dentro do Satyricon? Se função da obra ou uma real crítica à atuação dessas escolas, então? É a pergunta de $1 milhão, não é? Ou seja, tentar perceber até onde vai realmente a paródia, ou mesmo a caricatura, e onde vai, digamos, a crítica pertinaz e, digamos, e convicta da parte do autor textual. Eu digo que é a pergunta do $1 milhão porque realmente tudo aquilo que disse vem espelhado claramente no Satyricon. Enfim, desde a cena inicial, e digamos, tem sido objeto de ampla discussão, embora diria que, extremando as posições, temos essencialmente duas formas de abordar, e depois muitas entre elas, não é? Aquela que vê isso apenas, enfim, ao serviço de uma paródia no sentido de reescrita de um conjunto de temas muito amplo, não é? Onde também o topos da decadência da retórica era ele mesmo objeto, digamos, dos ensaios, não é? Das declamatórias da Suasoria, não é? Enquanto exercício, digamos, para criticar a partir de dentro, mas que também era um exercício sem sentido. Portanto, realmente que pode ser apenas ter essa dimensão, digamos, paródica ou mesmo caricatural, não é? Ou, pelo contrário, consubstanciar uma crítica que se vinha avolumando, que já não era nova, mas na qual se notava, digamos, uma consistência crescente. Eu diria que a resposta será talvez uma junção de ambas, não é? O Satyricon é uma obra que vive profundamente digamos, das referências literárias, do horizonte de expectativas do leitor ou dos leitores, não é? O autor, que é uma pessoa culta, gosta de permear a obra de um conjunto de referências que o leitor iria descortinar. Não são ditas claramente, devem ser objeto de níveis de leitura diferenciados. Há a primeira leitura que se consegue, mesmo quem não perceba nada de cultura clássica, mas quanto mais se estuda este mundo, mais as referências ganham densidade, ganham capacidade de persuasão. Claro, podemos dizer, bom, mas o objetivo de Petrónio esgota-se nisso. É um exercício lúdico, essencialmente. Eu penso que não. Quer dizer, que há mais do que isso. Por isso é que digo que pode ser um exercício lúdico se apenas ficarmos pela cena inicial da escola de retórica. Mas quando vemos a aplicação prática, digamos, dos resultados dessa deformação, eu penso que ele nos está a dizer, não é apenas um discurso, digamos, fátuo. Nós temos a ilustração prática do que está a acontecer com as pessoas que se deixarem de ver por este tipo de deformação. Obrigado. Acho que há mais uma pergunta. Sim, da professora Ana Virgínia Bastos Montezuma, muito obrigado pela questão. E a pergunta é se esta associação da fortuna com peripécia pode ser considerada, então, um recurso de mais-valia literária. Logo, à qual isso que chamamos verdade se sujeita. A verdade seria, então, apenas a boa retórica legitimada até a sua deslegitimação. Realmente, a questão é pertinente. Ela tem várias cambiantes, não é? Por um lado, a fortuna, efetivamente, ligada à peripécia, à mudança rápida da ação, é uma mais-valia literária, efetivamente. Ou seja, porque faz aquilo que qualquer orador gosta de fazer, que é não perder o auditório, não é? E, portanto, a mudança drástica da ação permite a introdução de novas personagens, de novos cenários, e isso estimula, digamos, a atenção de quem está a acompanhar a obra. E não nos devemos esquecer de que o Satyricon seria provavelmente bastante mais extenso do que a parte que nós temos. Agora, até que ponto, não é? Isto se pode relacionar com a questão da verdade, ou seja, que a boa retórica pode, se a verdade seria então apenas a boa retórica legitimada até pela sua deslegitimação. É um problema complexo.
eu não tenho uma resposta taxativa para lhe dar já, ou seja, porque nós estamos aqui precisamente nesta dúvida grande da relação entre a verdade, a retórica e o que se faz com ela, a mentira que, por causa da forma como é verbalizada, ganha foros de, digamos, de persuasão e de verdade, não é? Não digo que seja a boa retórica, porque significava que eu não acreditava na capacidade de existir efetivamente verdade, não é? E eu penso que a posição de Petrónio também não é essa, ou seja, é evidente que ele joga com isso. Nós não podemos dizer que Petrónio fosse um moralizador, não é? Um moralista, até basta ler o retrato de Tácito, não é? Se realmente se refere a este Petrónio, vemos que o perfil dele, próximo do epicurismo, não se prestaria muito a isso. Eu creio que realmente ele diz que há uma verdade, poderíamos dizer até uma moralidade, que emerge, digamos, de um conjunto, de uma forma de uma mundividência que vem repetidamente e de forma pendular referida. E essa verdade emerge. É um produto, digamos, da boa retórica? Em parte, sim. Mas eu digo que é mais no afloramento de cada episódio. Quando lemos uma leitura transversal, permite realmente, creio eu, enfim, uma percepção do conjunto, digamos, menos dependente, precisamente, desse uso eficaz, efetivo da retórica. Creio que foi a última pergunta, e nosso tempo também já se esgota. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez à Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, a diretoria atual, pela grande honra de mediar essa conferência de abertura. Obrigado, professor Delfim Leão. Parabéns pela conferência. Ana Maria, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu que agradeço esta honra. Nós agradecemos por você ter mediado, né, essa conferência, ao professor Delfim Leão, pela excelente conferência, né? Muito obrigada, professor. E agora, né, nós vamos convidar todos os participantes a também continuar participando, né? Amanhã nós começaremos a ter sessões de comunicação, como o professor Delfim falou, as comunicações são todas dentro desse tema, né? Mentira e verdade no mundo antigo e na atualidade, então é bem interessante que vocês assistam. Nós teremos 4 sessões por dia, né? A partir de amanhã até sexta-feira. Então, temos 16 sessões. E aí, então, amanhã, depois da sessão de comunicação, que amanhã começaremos mais cedo, né? Às 13 horas, das 13 às 15, e a partir das 15, as mesas redondas. Amanhã, a primeira mesa, né? Nós teremos 3 mesas redondas, até quinta-feira, né? Na sexta-feira, nós encerraremos com a nossa Assembleia Geral, né, dos sócios. Então, assim, eu quero convidar vocês agora para... Hoje nós disponibilizamos na nossa página lá, né, na página que vocês estão aí do evento, uma sugestão de atividade cultural, que é a peça Psique e Eros, né, pelo Teatro de Bonecos, Paideia, né, que é do Núcleo de Cultura Clássica aqui da UFC, o grupo, né, liderado pela professora Dani Mota, que ela chama, e o professor Claudinei Mendonça, que inclusive está na organização do evento, nos ajudando com a parte tecnológica, né, que ele é professor da tecnologia. Então, é bem interessante, vocês vão ver, já é na época da pandemia, né, uma live, e dentro dela vocês vão ver as irmãs de Psique conversando com Psique por uma live. E o Teatro de Bonecos, vocês vão gostar bastante. Então, eu convido vocês, né, porque aí vocês podem assistir a partir de agora, no momento que quiserem. Quem puder acessar agora, acessa, mas está lá, é um link que vai levar vocês para o YouTube, tá bem? Então, é isso, né? Queremos agradecer aqui a Letícia Miranda e a Jéssica Frutuoso, as duas monitoras que nos ajudaram aqui em tudo, viu? Meninas, muito obrigada. A cada dia nós vamos ter, né, novos monitores, temos um grupo bom de monitores. Vocês podem ver toda a nossa equipe lá no caderno de resumo, tem nome de todo mundo lá, né? Tá bem?
E agradecer novamente ao professor Delfim Leão, foi excelente, começamos muito bem, né, professor? E ao professor Edir por ter mediado. Muito obrigada. Então, até amanhã. Espero que todos, né, voltem. Estamos abertos aqui para discutir depois, né? Foi boa a discussão, gostei também, né? O pessoal gostou da discussão sobre a fama aqui dentro, né, da obra de Petrônio Satiricon. Muito bem, gente. Podemos encerrar então, né? Então, até amanhã. Muito obrigada.